Vamos para o nosso último vídeo, que é o vídeo dos ofensivos. Eu ia liberar o vídeo mais cedo, acabei não conseguindo, tá? Até muito em função quando foi dormir às 4 da manhã para subir todos os vídeos no YouTube. Então, hoje agora são 11h30 da noite. Vamos ver se a gente consegue gravar o vídeo de meia horinha. Lembrando a todos vocês que estamos em período de degustação. Se você está gostando dos vídeos, imagina como que é o nosso trabalho no plano. Então, ó, é o creme de la creme, como falava um grande amigo meu. Custa apenas R$2, você vai ter acesso à rodada 8, 9 e 10. E após as 3 rodadas de degustação, você tem direito a um desconto de 50%, pagando apenas R$ 69,90 até o fim da temporada. Não é por mês, é uma vez só de R$ 69,90. Então, ó, não sei o que você está esperando aí, clica aqui, ó, tá na descrição do vídeo. É só você clicar, vai ser direcionado lá pro WhatsApp do suporte. E aí, meu amigo, só fazer o Pix e ser feliz. Bom, vamos para as nossas análises, né? Falando de ofensivos, né, cara, a gente tem aqui alguns nomes interessantes, né? Como a gente sempre fala aqui das probabilidades, a gente já tinha marcado, né? Goiás, São Paulo, Fortaleza, Corinthians, Atlético Mineiro e Inter tinham aparecido com bons nomes aqui para gols, né? 2 gols ou mais, grandes probabilidades, né? Quando a gente pega aqui, ó, chance de 2 gols ou mais, Goiás com 60, São Paulo com 59, Fortaleza 57, Corinthians 63, Cuiabá, Galo com 73 e Inter com 57%. Beleza? Então, vários times ali bem na fita, todos ali com uma expectativa acima de 2 gols. Só o Inter que tá batendo ali na casa de 1.9, mas tá aí, ok. Beleza? Quando a gente vai lá para as nossas odds, lembrando que essas odds ainda elas não estão atualizadas, né? Eu peguei na quarta, então quando a gente faz aqui o cálculo, ó, probabilidade de 1,5 gols, ou seja, fazer pelo menos 2. Galo com 69, lembrando que aqui o Galo tá com 73, São Paulo com 55, São Paulo aqui tá com 59, Internacional 53, Inter aqui 57, então aqui tá um pouquinho maior, né, as probabilidades, aqui já estão mais um pouco setados. Então, ó, os top 3 aqui, né, que passam de 50%, ou seja, que são times que têm mais chances de fazer 2 gols ou mais, são Atlético Mineiro, São Paulo e Internacional. E aí, os que estão ali no meio a meio, né, que metade, né, pode fazer, não pode fazer, então aquele onde um gol, né, é bem provável de acontecer, e o segundo gol tá ali em cima do muro, né, que é Fortaleza, Corinthians e Flamengo, e o Palmeiras ali, ó, tá no limite ali em 48%. Bragantino e Curitiba estão com 40%, tá? 42, 40, então pode sair o gol, mas 2 gols ou mais, a casa de aposta já não está acreditando tanto. Bom, dito isso, vamos aos nossos nomes, né? Então aqui no Atlético Mineiro, a gente já tem 3 nomes que são bons para a rodada, que é Nath Fernandes, Ademir e Hulk, tá? Indo para o São Paulo, vamos até pegar aqui o Joga 10 News pra gente dar uma olhada. O São Paulo, quando eu tinha visto, tinha muita gente em dúvida e não dá pra gente falar muito, né, sobre isso. Então você tem aqui o Caleri e o Luciano no meio campo, talvez um Patrick, mas o Patrick tá em dúvida, né, se joga ele ou o Éder. Então seria o Caleri, o Luciano e o Patrick aqui nessa brincadeira. Quando a gente vai lá pro Internacional, né, a gente já falou do Edenilson na última rodada, mas realmente quem vem se destacando no time do Internacional é o Carlos de Penha, o Pena, e eu acho também que o Alan Patrick. Tá? O Wanderson e o David são jogadores bons, até de média básica e tal, mas eu acho que esses 2 jogadores aqui vêm se destacando um pouco mais. Apesar do Penha ser atacante, jogar um pouco mais atrás, é um jogador que tem participado bastante dos gols, e o Alan Patrick também. David para isso pode dar certo também, então acho que essa trinca aqui pode acabar funcionando. Descendo aqui para Fortaleza, Corinthians, ainda tem o Flamengo aqui, né? Eu esqueci. Fortaleza, Corinthians e Flamengo. Quando a gente fala do Fortaleza, tem 2 nomes que são bem participativos aí no Fortaleza,
que é o Moisés e o Iago Pikachu, tá? O Romero de vez em quando tá fazendo os gols, mas mais regulares o Moisés e o Pikachu, né? São os dois bons nomes que eu vejo do ataque, né? Claro que o Lucas Crispim pode ir bem com uma assistência de bola parada, né? A gente já falou, né, dessa falha do Juventude. Então o Benevenuto pode acabar fazendo o gol de uma assistência do Lucas Crispim. O Lucas Lima tem alguns jogos que ele acaba surgindo das cinzas. O Romero de vez em quando sobra um gol. Mas é notório que Moisés e Pikachu são os grandes responsáveis pelas participações em gol desse time do Fortaleza, tá? O Corinthians, pelo que tá aqui também, tá um time meio estranho, não deu para saber muito o que vai hoje, o que vai no final de semana. O jogo de hoje do Corinthians foi um jogo estranho, foi com 2 zagueiros, Mantuano na direita, então assim, Piton, até achei meio confuso, fiquei até meio preocupado com essa formação do Corinthians. Mas a gente tem o William aqui no meio campo, o Renato Augusto, né? Acho que os dois nomes aqui mais interessantes. O Jô tá em dúvida, mas entraria aqui o Júnior Moraes, tá? Então o Renato Augusto, o William e o Júnior Moraes. Flamengo. Quando a gente olha lá o Flamengo e o Fluminense, lembrando que eu acho que é um jogo mais difícil, mas olhando ali pela expectativa de gol, a gente tem ali o Pedro, né? Que eu acho que pode ser o destaque, o Arrascaeta e o Bruno Henrique, tá? Por que não o Gabigol? O Gabigol tá jogando muito fora da área, muito fora da área. Pode até dar uma assistência e tal, mas tá jogando muito fora da área. Então acho que o Bruno Henrique pode acabar indo bem. O Bruno Henrique, inclusive, o Fluminense gera muito desarme para atacante. Vai jogar em cima do Luiz Henrique aqui, então ele pode acabar forçando o Luiz Henrique, forçar o Iago Felipe, né? Então acho que pode se dar bem com desarmes. E o Arrascaeta vai depender também de onde ele joga, né? Nessa formação aqui ele tá jogando mais atrás. Aí eu tenho minhas dúvidas se vai render ou não vai render. Também não sei se o treinador do Flamengo vai tão peito aberto assim contra o Fluminense, né? O Fluminense que tem feito aí uns jogos interessantes, acabou de meter 10-1, tá certo que o time era muito mais fraco, mas tem que ficar ligado nisso. Palmeiras e RB Bragantino, eu vou falar porque... E Curitiba, tá? Eu vou falar porque tem um ou outro nome aqui interessante. Então, ó, do Palmeiras, a gente tem o Scarpa, o Veiga a gente não sabe se joga, tá? Então eu gosto muito do Scarpa, principalmente porque talvez jogue em cima do Madison. Se não jogar aqui em cima do Madison, tem que ver quem entra, se entra o Navarro, se vai entrar o Navarro, ele vai jogar o Rony pra cá, aí o Rony também acaba tendo um potencial interessante, tá? E obviamente que o Dudu também participa bastante aqui dos gols, né, assistência, mas acho que o mais destacado aqui é realmente o Scarpa, tá? O próximo da lista seria o RB Bragantino e depois o Curitiba. O RB Bragantino, eu acho que é um jogo muito interessante para o Arthur, né? O Arthur joga em cima do pior lado do Goiás. O Elinho também, né? O Elinho, os dois, né? Os dois pontos aqui podem ir muito bem. E obviamente de tabela o Ítalo pode acabar pegando um pouco disso, né? O Bragantino que não tá lá essas coisas, né? Enfim, o time meio já saiu da Libertadores, né? Enfim, não sei o que vai rolar. E por último, o Curitiba, que o Curitiba pega aqui o Botafogo. Já tiraram o Andrei, né? Saiu a notícia, o Andrei se machucou no treino. Tem aí uma rádio peão aí que vai parar por 6 meses. Então isso quebra um pouco, né? Principalmente o sistema defensivo aqui do Curitiba, mas o Botafogo tem um sistema aqui defensivo com o Saravia muito fragilizado, né? E nessa brincadeira aqui de ser muito fragilizado, o Igor Paixão pode se dar bem. Como as odds não estavam contando com algumas coisas, o Curitiba está indo com 2 zagueiros reserva, né? Pode entrar o Varley, que é um jogador muito ofensivo, então pode ser um jogador que suba e não dê tanta proteção à zaga, e também sem o Andrei para proteger. Então pode ser um jogo bom para o Erisson, por exemplo, ou até mesmo para o Vitor Sá, né? O Vitor Sá que vai jogar desse lado aqui, onde o Andrei tinha proteção, e se o Varley jogar é o lado onde cede mais espaço. Então o Vitor Sá e o Erisson podem acabar indo bem nessa brincadeira, tá? E aí a gente está falando das expectativas, né, de gol. Vamos dar uma olhada
nas recorrências, tá? Deixa eu pegar aqui a recorrência especial, que são as recorrências de participação em gol. Vou falar um pouquinho de pontuação para vocês entenderem. Tá? Primeiro vamos para a finalização. Quais são os times que estão deixando os meias e volantes finalizar? Ceará, América Mineiro, Avaí e Atlético Goianiense. Tá? América Mineiro está com 60/100. Tem alguns nomes aqui que... Bom, tá com 60/100, nos últimos jogos seguidos não tá rolando, mas fora de casa o time vem deixando finalizar, né? Então a gente já tinha falado, né, do Renato Augusto e do William, né? A gente tem que saber quem vai pro jogo, né, para ver quem vai, mas eu vou deixar os dois aqui, tá, como opção. A gente já tinha falado do Renato Augusto, né, em função da expectativa de gol do Corinthians, então entra aí do Renato Augusto e o William, tá? Então tem uma recorrência ali do América Mineiro ceder pelo menos 3 finalizações ou mais ali para volante, meia, enfim, ali para o meio campo. Avaí cedendo bastante, reforça um pouco o Nath que a gente falou, e o Atlético Goianiense também cedendo um pouquinho, né? Aliás, Avaí e Atlético Goianiense cedendo um número assim médio, né, na verdade, junto com o Ceará. O São Paulo a gente não sabe quem joga, mas aqui reforça o Nacho e o Alan Patrick, né, que eu falei para vocês, que eu acho que é um jogador interessante aí para a rodada também. Quando a gente vai em participação em gol, a gente tem um Fortaleza cedendo participação em gol, mas aí eu acho que não vale a pena a gente botar algum meia do Juventude, tá? Então deixa um pouco de fora. As recorrências de participação em gol para meia estão bem mais ou menos, né? Você vê que está amarelo e vermelho. Então estão meio baixas. Mas quais são os times que vêm cedendo pelo menos fora de casa? Flamengo e Atlético Paranaense vêm cedendo para meia. Pode tentar um ganso, mas eu acho que é um jogo que não rola tanto, então nem vou cortar ele. E o Atlético Paranaense, que fora de casa, dentro de casa está fazendo jogos bem interessantes. Fora de casa, fez um jogo bem ruim contra o Fluminense, mas foi só um jogo. Não sei como que ele vai se comportar. E o Cuiabá teve uma queda grande ali a queda grande, né, de performance. Mas tem o Valdívia, né? O Valdívia do Cuiabá vira e mexe, está fazendo umas pontuações interessantes, então tem um potencialzinho aqui interessante de participação em gol, pode ser que role. Já as participações médias é a participação do Avaí. Então, ó, o Nacho ele está reforçado pela expectativa de gol, ele está reforçado pela recorrência de finalização que o Avaí cede e pela recorrência de participação em gol. Uma recorrência média nos últimos 5 jogos, mas a gente tem que entender que, pelo menos no mando, 2 de 3 jogos, né? Então é um time que vem cedendo pelo menos de forma recorrente. Então o Nacho, ele sobe ali a fila, já vou deixar ele ali como a melhor opção ali da rodada, né? Melhor não, tá? Mas a opção ali, né, de acordo com os números. O Atlético Goianiense também está cedendo participação em gol, então além da finalização também está cedendo participação em gol. Então a gente já tinha falado do Edenilson e eu vou subir também o Alan Patrick, tá? Então tanto o Nath Fernandes quanto o Alan Patrick, né, enfrentam times, né, que cedem participação em gol e finalização. O resto está tudo muito baixo. Aí a gente vai para a recorrência de ponto. Como que funciona a recorrência de ponto? É a mesma coisa, só que ao invés de eu olhar para a participação em gol, ou seja, um time que está cedendo participação em gol toda a rodada, toda a partida, eu olho um time que está cedendo pelo menos uma pontuação. No caso dos meias, a gente está falando de 4 pontos. Então, quando eu falo que, por exemplo, o Flamengo em casa está com 100% de recorrência de 4 pontos para meia, o que eu falo é que todos os últimos 3 jogos que o Flamengo fez fora de casa, pelo menos um meia que enfrentou o Flamengo fez 4 pontos. Por que a gente traz isso também? Porque participação em gol nem sempre o meia acaba fazendo, né? Tem assistência, que muitas vezes é o penúltimo passe, mas o meia pode ir bem com finalização, com desarme, com falta sofrida. Então são os times que cedem de forma recorrente a pontuação. O Fortaleza aparece aqui de novo, né? Mas volto a falar para vocês que o Fortaleza, acho que ele está num momento de virada, acho que tem que esperar um pouco, né, para ver. Mas você tem o Goiás aqui cedendo, né? Pelo menos 4 pontos aí para meia. O grande problema é que no Bragantino
O meio campo que está ali é o Eric Ramírez, então não gosto muito dele. Então não vou considerar aqui. Fortaleza e Juventude, você também não tem um meia ali que se destaque nesse meio campo do Fortaleza. Joga do Juventude, inclusive joga com vários atacantes, né? Então também deixo de lado. Curitiba está cedendo uma pontuação, uma recorrência média, e aí a gente tem o Corinthians aqui com 80/67 para meio campo. Isso se dá muito porque a quantidade de oportunidades que o Corinthians dá para finalização dos meias é bem grande. Só que é aquela coisa, né? Joga com três atacantes, aí tem um Alê ali, o Alê pode acabar aproveitando um pouco, mas também acho que não é um potencial muito grande. Lembrando, nem sempre, porque aqui está uma recorrência altíssima, talvez seja a melhor opção para você colocar. Mas é importante você guardar esses números, porque num próximo jogo, esses números podem ser muito preciosos quando, por exemplo, sei lá, Corinthians e Flamengo, por exemplo. Você já tem um Arrascaeta ali como, né, uma opção. Corinthians e, sei lá, Inter, né? A questão do Alan Patrick. Então, por isso que é bom você guardar. Flamengo também apresenta aqui e, cara, não muda muita coisa, né? Não muda muita coisa. O Avaí cedendo, também pontuação. O Nacho aqui acaba subindo. O Atlético Mineiro desse lado também cede, junto com o Internacional, uma recorrência média, mas aqui desse lado não tem nada. E o Atlético Goianiense também cedendo. Então, galera, o que acontece? Do meio campo, a gente tem Nacho e Alan Patrick meio que reforçados pelos números, pela recorrência, tá? O Arrascaeta, eu acho que é um jogador que se joga na posição dele, é um jogador extremamente regular, então também acaba entrando na nossa lista. Tem o Gustavo Scarpa, o Santos não está cedendo nada, mas finalização, o Santos vem cedendo, é um dos times que mais cede finalização. Deixa eu até pegar aqui para ver se eu tenho a informação. Ó. Ó, os times que mais sofreram gols nos últimos jogos, ó, Fortaleza, Cuiabá, Curitiba, Ceará, Juventude, Avaí, Galo. Em casa, Galo, Fortaleza, Cuiabá. Fora de casa, olha aqui, ó, Atlético Goianiense bombando, Atlético Paranaense bombando e Juventude bombando. Então você vê, ó, dos últimos 7 gols que o Juventude tomou, 6 aqui é seguido, né? Mas sei lá, não quer dizer esses 7, mas dos 7 que tomou, pelo menos ali grande maioria foi jogando fora de casa, tá? Então um número bem alto nessa questão de gols. Juventude, ó, segundo colocado aqui em participação de gols, perde pro Coritiba, e fora de casa são os mesmos times, só que só muda, né? O CAP fica em primeiro aqui na participação em gols, Juventude sobe, vai para 10, e o Atlético Goianiense fica ali em terceiro com 10. Então são times que estão cedendo gols e assistências para os seus adversários, tá? Por isso que é importante a gente entender um pouco dos números gerais também, para na hora que a gente estiver fazendo não ficar focado só no que cede para um meia, para um outro meia. Obviamente que ainda tem a questão de assistir os jogos, né? Que isso é importante para a rodada. Mas o Juventude, né? Como eu falei, pega o Fortaleza e o CAP pega o Cuiabá, que é um time mais ou menos, e o Atlético Goianiense pega o Internacional. Então, aquela coisa que eu falei, né? O Alan Patrick e o Nacho já estão lá em cima, e aí a gente coloca também o Iago Pikachu. Porque com essa quantidade de gols e assistências que tem aqui, não dá pra gente negligenciar o Iago Pikachu. Ele é meia, mas joga mais avançado. O Juventude vem cedendo, então a gente já traz ali o nosso quarto meia, que é Nacho, Alan Patrick, Arrascaeta e Iago Pikachu. Já são 4, tá? Quando a gente está falando de finalização, olha só, o Santos nem é o time que mais cede finalização. É o Goiás que está cedendo bastante finalização, por isso que eu acho que é um jogo mega importante para o Arthur. Acho que é o jogo para o Arthur fazer seu diferencial, assim, bombado mesmo.
Então acho que é um jogo muito bom, mas o Santos não está muito longe, né? O Santos está com 53 finalizações cedidas nos últimos 5 jogos. A gente está falando ali de 10 finalizações mais ou menos por jogo. Jogando em casa também está batendo na casa desses 3, tá? desses 10 por jogo. E aí quando a gente fala do Scarpa, é um jogador que finaliza muito, então acho que também acaba entrando na lista. O Renato Augusto e o William entram, né, pelo também as recorrências que a gente falou. E aí vem alguns nomes que podem, né, ir bem. Isso de meia. Valdívia, do Cuiabá, como a gente falou. Vina, do Ceará. E aí eu vou falar para vocês o porquê quando a gente entrar lá na recorrência de atacante. O Elvis, do Goiás. Né, quando a gente pega aqui a recorrência, a gente vê que o Bragantino vem cedendo pontuações aqui para meia. Né, muito em função de deixar finalizar também. O Lucas Crispim, do Fortaleza, pelo que eu falei para vocês, pode ser um jogador muito preciso, né, nos cruzamentos, então pode acabar tendo uma assistência. Mantuan eu tinha colocado aqui porque estava jogando mais avançado, jogando como atacante, mas hoje jogou ali como lateral, não sei o que vai acontecer disso. Tem o Rubens, do Atlético Mineiro, né, a gente não sabe como o Atlético Mineiro vem. Se o Rubens jogasse mais avançado ali como ponto esquerdo, é um bom nome. E o Veiga, do Palmeiras, que ninguém sabe se joga ou não. E aí sobraram 7 nomes. Nacho, Alan Patrick, Arrascaeta, Iago Pikachu, Scarpa, Renato Augusto e William. Eu vou deixar 6 nomes para vocês e eu vou fazer ali a qualificação. Eu vou cortar o William, porque eu não sei se o William joga ou não. E aí o Renato Augusto, né, além de ser um jogador que chega para finalizar, é um jogador que também pode acabar fazendo alguns desarmes frente à linha do América Mineiro. Então a gente tem 6 meias ali definidos, né? Meias ofensivos. Os volantes a gente já falou no outro vídeo. Nacho, Alan Patrick, Arrascaeta, Iago Pikachu, Scarpa e Renato Augusto, tá? Dos nomes que a gente falou de gols, né? Enfim, de expectativa de gols sofridos. Primeiro, o Juventude aqui, a gente já fechou o Iago Pikachu, então também entra o Moisés, né? Mas antes da gente falar disso, vamos lá para as recorrências, né? Vamos ver quais são os times que estão cedendo participação em gol para atacante ou finalizações. Então, olha só, o Goiás, 100/100, é um time que está cedendo muita finalização para atacante. Então, o Arthur, ele entra nessa brincadeira aí, eu acho que tem um grande potencial. Bragantino também está cedendo boas finalizações, tem o da Belmonte ali, mas acho que não sustenta tanto. Ceará também está cedendo, a gente já falou do Caleri e do Luciano. Botafogo está médio. Santos está cedendo uma quantidade interessante de finalização, como eu já tinha falado para você. Aí o Scarpa entra nessa brincadeira. O América Mineiro também está cedendo, mas a gente não sabe quem vai jogar no ataque do Corinthians. Corinthians cedendo médio, Cuiabá cedendo ali médio junto com o Atlético Paranaense. Aí tem o Valdívia, aqui você pode colocar o Coelho, por exemplo. Avaí, né, cedendo ali também médio, na casa de 40/67. Tem ali os jogadores do Galo. Mas isso daqui é finalização, isso daqui é o a mais. Quando a gente entra em participação em gol, aí a gente tem nomes bem interessantes. Primeiro, Fortaleza cedendo bastante participação em gol, mas a gente sabe, né, que os jogos do Fortaleza no campeonato como um todo, muitos foram com o time mais ou menos. Não que o time titular tá arregaçando, tá jogando muito, porque também ainda parece que não se encontrou, mas é um time que está cedendo, mas não sei se vale a gente apostar em algum atacante aqui do Juventude. Já o Juventude tá com 100/100. O que é isso aqui? A gente está falando que em todos os jogos dos últimos 5, e em todos os jogos dos últimos 3 do mando, né, ou seja, quando o Juventude jogou fora de casa, um atacante adversário fez um gol ou uma assistência. Então, o Moisés, pelos números, pelas estatísticas, teoricamente é um jogador muito unânime. Pardal, então você está falando que eu tenho que escalar o Moisés. Não. O que eu estou falando é, os números abraçam o Moisés e falam, é um jogador que tem muito potencial. E aí nessa brincadeira de você não querer colocar o Gabigol, que eu acho que é tranquilo, é ok, eu acho que o Moisés meio que disputa ali uma certa vaga com o Ademir. Porque o segundo time que mais cede igual ao Fortaleza é o Avaí. O Avaí tem uma recorrência de 80/67, ou seja,
Em praticamente todos os jogos, o atacante adversário fez um gol, uma assistência. Então, somente um jogo dos últimos seguidos, somente um jogo fora de casa, o Avaí não levou um gol de atacante. Lembrando que, né, a gente... Deixa eu voltar aqui. Lembrando que isso daqui a gente está olhando, a gente está fazendo alguns ajustes, né, nas recorrências para a gente entender, mas quando a gente pega, ó, Coelho deu uma assistência, Ruiz fez gol, aqui Curitiba todo mundo fez gol, foi só nesse 0x0, né, Inter e Avaí, que não conseguiu realmente fazer gol, mas o Inter teve ali boas oportunidades nesse jogo ali, até de tentar ir fazer alguma coisa. Então, aqui, da mesma forma que a gente tem o Moisés, por aqui a gente também tem o Hulk e o Ademir, né? Lembrando que o Avaí também é muito frágil pelos lados de campo. O Ademir vai que joga na esquerda, não sei, mas o Nacho pode jogar ali na esquerda, a gente não sabe, mas os lados de campo, né, realmente ali do Avaí são muito fracos, principalmente o lado direito, né, onde o Kelvin joga. Então você tem o Hulk e o Ademir junto com o Moisés, que é, né, um ataque bem interessante, onde os números meio que se abraçam, tá? O Atlético Paranaense está com uma recorrência média, o Atlético Goianiense está com uma recorrência ok, por isso que eu acho que o Atlético Goianiense tem cedido mais para meia, então não estou colocando ninguém do Internacional aqui, não vejo a necessidade. Na verdade, desculpa, estou colocando o Carlos Penha, né, na lista, porque o Penha é um atacante barra meia, né? Então acho que ele acaba fazendo uma dupla função e é um jogador que pode pegar um pouco dos dois potenciais. Eu acho ele bem interessante para a rodada, inclusive. O Curitiba está cedendo aqui, nos últimos 5 jogos vem cedendo. Por parte do Botafogo você tem o Vitor Sá e o Erisson, tá? São jogadores interessantes. Quando a gente vai lá para a recorrência de pontos, já o verdinho já acaba explodindo um pouco mais. Aí você vê, ó, vários times cedendo pelo menos 5 pontos para um jogador. Aí você tem Goiás, reforça o Arthur, né? Então, o que a gente falou aqui da recorrência especial do Goiás, o Arthur também acaba sendo reforçado. São Paulo, nos últimos 3 jogos, tem dado algum mole ali para atacante, então por isso que eu tinha falado do Vina lá em cima. E o Ceará, ó, apesar da recorrência de participação em gol não tá alta, a de pontos está muito alta, tá praticamente 100/100. Por quê? Quando a gente vê aqui o Ceará cedendo nos últimos jogos, você vê os caras indo bem com pontuação. O Batistão fez 5 pontos com finalização e desarme, falta sofrida. Contra o Flamengo, o Bruno Henrique, se não fosse o cartão amarelo, teria feito ali quase 4 pontos, quase 5 pontos. Contra o Atlético Paranaense, o Vitinho foi muito bem. Contra o Bragantino, a gente teve o Ítalo fazendo gol, né? O Ítalo ali com 9.7. E contra o Botafogo, você teve Erisson bagunçando, né? 23 pontos. O Vitor Sá com 13, né? O Vinícius Lopes também fazendo 4.10. E o Ceará, eu sempre falo para vocês uma parada, cara. O Ceará tem ali os lados de campo um pouco mais frágil. O lado direito é geralmente o mais zoado, né? Porque ou é o Nino, ou é o Michel. Aqui esse lado também acaba sendo meio zoado aqui com o Bruno Pacheco, né? O Vitor Luiz já é diferente, o Vitor Luiz já acho que dá um pouco mais de segurança, mas é um pouco mais aqui. Então aqui você tem um Patrick, e como o Caleri acaba sendo referência desse time, né? É um jogador, e tem o Luciano também, né? Que pode ali, são jogadores que podem ir bem. Nessa brincadeira, cara, eu vou cortar o Luciano e eu vou deixar o Caleri, porque realmente o time do São Paulo procura muito Caleri para essa questão de gol. Então a gente já tem o Moisés, Hulk, Ademir, Arthur e Caleri, tá? Juventude está reforçando aqui o Moisés. Curitiba e Botafogo. Ó, o Botafogo cedendo boas pontuações ali para atacante, apesar de não estar cedendo tanta participação em gol. Quando a gente olha ali os números do Botafogo cedendo, você vê que os atacantes estão fazendo uma pontuação interessante. Ó. O Aloísio fez gol, 6.7. Moisés fez gol. Contra o Flamengo, o Bruno Henrique fez 9.6, sem gol e assistência. Contra o Juventude, o Guilherme Parede deu uma assistência e o Pita fez gol.
E contra o Atlético Goianiense a gente não teve muita coisa. Então você vê quando tem oportunidade, né, os jogadores ali contra o Botafogo vão bem. E como eu falei para vocês, né, o Botafogo tem um lado ali mais frágil, né, que é o Saravia. E aí eu acho que o Igor Paixão cliquei errado aqui. Eu acho que o Igor Paixão acaba se tornando um jogador muito bom ali para rodar, tá? Então deixei ele o Igor Paixão. Já falei do Bruno Henrique, né, com relação ao Fluminense, que é um time que cede muito o desarme, né? Então o Bruno Henrique ali em cima do Iago Felipe pode ir bem, acende o Bruno Henrique, ainda tem o Coelho. Vamos voltar aqui para as pontuações. Avaí cedendo, já falamos do Galo. Aí você tem, ó, Fluminense cedendo, por causa dos desarmes que eu falei, falamos do Bruno Henrique, do Cuiabá, por aí vai. Então você meio que reforça um pouco o que a gente falou. E olhando também a questão dos números, acho que a gente já falou meio que de todo mundo. Hulk, Ademir, Caleri, Luciano, o Penha, o Moisés, etc, etc, etc. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 nomes pra gente cortar, tá? Fora, aliás, temos 9, né? Ficou de fora. Eu vou cortar o Ítalo, vou cortar o Romero, vou cortar o Gênison do Cuiabá, vou cortar o Erisson do Botafogo. Acho que o Erisson pode ir bem, mas talvez o Vitor Sá possa ir um pouquinho melhor. Mas independente, vou cortar os dois, né? Porque eu acho que é um jogo... O Botafogo não está tendo muito volume de jogo assim para o Erisson fazer 1, 2 gols, depende muito do jogo. Mas até que é um jogo que o Botafogo pode gostar, né? Que o Botafogo, que o Curitiba deve propor jogo, deve pegar no contra-ataque. Tá? Tô cortando o Gabigol, pelo que eu falei, jogando fora de área. E aí sobra pra gente Moisés, Hulk, Ademir, Arthur, Caleri, Igor Paixão, Bruno Henrique, Coelho e Carlos de Penha. Tá? Vou deixar aqui os que eu acho que tem que realmente estar. Moisés, Hulk, Ademir, Caleri. Então aqui a gente já tem 4. Vou deixar o Arthur também, pela quantidade de pontuação que o Goiás cede, finalização e etc. Então entra o Arthur. Então já temos 5. Temos que escolher entre Igor Paixão, Bruno Henrique, Coelho e Carlos de Penha. Eu vou cortar o Bruno Henrique, tá? E vou cortar o Coelho. Eu acho que o Fla-Flu é um clássico, um jogo mais difícil. A gente nunca sabe quem do Flamengo pode ir bem, apesar do Bruno Henrique se encaixar dentro dos esquemas, né, ali do Flamengo, do Fluminense, que cede para determinada posição, e é a posição meio que dele. Então, do ataque do Flamengo, eu colocaria o Bruno Henrique, depois o Pedro, né? O Pedro também pode acabar indo bem. Coelho estou cortando, porque fora de casa a gente não conhece. E a gente chega à decisão entre o Igor Paixão e o Carlos de Penha, né? Internacional Internacional tem mais probabilidade aqui de 1,5 gols. O Igor Paixão está na casa de 40%. Então são dois jogadores ali bem interessantes. É difícil a gente saber, né, quem coloca nessa brincadeira, mas eu vou cortar o Igor Paixão. Por que eu vou cortar o Igor Paixão? Primeiro, Curitiba deve ir com esses desfalques ofensivos. Acho que o Igor Paixão pode acabar indo bem, mas como aqui o Internacional tem mais chance ali de fazer 2 gols ou mais pelos números, tá? E quando a gente olha a questão dos cedidos de participação em gol, cara, é muito difícil a gente fechar os olhos para isso aqui, né? São 10 participações em gols nos últimos 3 jogos jogando fora de casa. É o time que um dos times que mais sofreram gols, né? Líder jogando fora de casa. Apesar dali no seguido não tá tanto, mas jogando fora de casa é um time que cede muito gol, tá? Então, vou cortar o Igor Paixão e vou deixar o Carlos de Penha nessa brincadeira. Qual que é o ataque que eu acho que é bem legal, né? Então, assim, Galo e São Paulo, uma expectativa mais alta. Então, eu acho que você colocar o Hulk e o Caleri é bem interessante. O terceiro atacante, eu ficaria entre Ademir e Moisés. Tá? Se eu quiser segurança, eu iria no Ademir. O Ademir faz 5, 6 pontos, já está ali buscando gol, já perdeu um gol na cara, pode dar uma assistência. Mas se eu quisesse um nome diferente, né, um nome que um pouco, não vou dizer que é ousado porque tem muito potencial, mas se eu quisesse um nome diferente, um nome que pouquíssima gente vai e que tem um potencial muito grande, eu iria no Moisés.
Então o meu ataque seria Hulk, Caleri, e aí eu escolheria entre Moisés ou Ademir. Aí o Igor Paixão também é uma boa, como eu falei, o Carlos de Penha também é uma boa, o Igor Paixão é uma boa. São jogadores ali que todos têm potencial de ir bem. Mas aí a gente tem que fazer aquela qualificação porque eu preciso escolher 3. Então para mim o Hulk e o Caleri são bem importantes estar no time. E esse terceiro, pelos números, né, cedidos, eu ficaria entre o Moisés e o Ademir, né, nessa brincadeira, e tentaria colocar uma peça mais ofensiva do Inter, por exemplo, Bustos na lateral direita, porque é um jogador também, é um lateral que avança muito. Você pode colocar o Edenilson também, né, enfim, o Alan Patrick, né, então você pode meio que dar uma equilibrada e ter uma pecinha do Internacional. Beleza, galera? Então acho que são esses, né? E obviamente que se eu tenho Atlético Mineiro e São Paulo com grandes possibilidades de gol, o meu capitão teria que ser ou, né, um Hulk ou um Caleri, e aí os capitães um pouco mais diferentes, mais ousado para quem está indo, seria ou o Moisés ou o Pikachu, muito pelo que vem cedendo, né, o Juventude ali para atacante. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo um pouquinho mais curto, não está nem batendo 40 minutos. Como eu sempre falo para vocês, dá aquela moral, deixa o like, deixa o comentário aqui, compartilha com todo mundo para a gente crescer o nosso canal. A meta é chegar em 10 mil inscritos, estamos com 7, então vocês precisam realmente compartilhar aí na rede de vocês. E quem quiser participar da degustação, são somente R$2 pelas rodadas 8, 9 e 10, e a partir da 10ª rodada você ganha um desconto de 50% adquirindo o plano anual por R$ 69,90. Então é um preço de turno, né? Porque é metade do preço para você ter 28 rodadas ainda para ter o nosso conteúdo, tá? E tem muito mais do que a gente apresenta aqui. Beleza? Então, se quiser, clica aí embaixo para participar da nossa degustação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Uma ótima rodada e ótimas escolhas para vocês, que vocês possam ir muito bem.